Agora 5h02, muito boa tarde para você que ouve agora o Band News Salvador, segunda edição em frequência baiana, você que estava em alta frequência, entre agora em frequência baiana, muito boa tarde, temperatura média em Salvador, na casa dos 28 graus, eu sou Felipe Costa, tem Patrícia Tosta, Renato Cordeiro e muita gente aqui nessa frequência. Bom, a menos de uma semana do aniversário do nascimento de Jesus Cristo, quando ganha força o espírito natalino, nós vamos falar daqueles que não acreditam ou acham que não é possível saber da existência de divindades. Deus, Alá, os orixás, enfim, mais de 16% da população são formados por ateus, agnósticos ou sem religião. Atrás apenas dos cristãos, 31,5%, e dos muçulmanos, 23,2%. Esse dado aí foi divulgado nesse ano pelo primeiro relatório do Panorama Global da Religião, vinculado à organização independente Centro de Pesquisas Pew, em Washington. Hoje a gente vai tentar entender o que é ateísmo, o que é agnosticismo, o que é que motiva uma pessoa a abrir mão de uma crença religiosa, se é possível mesmo viver dessa forma. Vamos ouvir alguns depoimentos de pessoas que dizem viver bem, sem depositar fé em uma divindade. Em nosso estúdio, a gente recebe agora o filósofo José Crisóstomo de Souza. Bem-vindo ao Frequência Baiana. Boa tarde, Renato. Bom, professor, a gente vai começar aqui ouvindo o depoimento de Ricardo Boechat. Ele não vai falar aqui como âncora da Band News FM, nem como uma pessoa com domínio sobre fundamentos filosóficos e tal. Ele mesmo já se antecipou, falando com a gente, a dizer que ele não tem um fundamento filosófico assim por trás, que é apenas uma posição pessoal dele. A gente perguntou a Boechat se ele já chegou a sofrer algum tipo de reprimenda motivada por não ter uma crença religiosa. Vamos ouvir. Sempre há reações adversas a isso, assim como há as reações favoráveis. Quando eu por alguma razão, expresso a minha ausência de fé religiosa, de religião, de crença em qualquer tipo, em qualquer instância não material da existência, ou da morte, ou da vida, né? Sempre há aqueles que, sendo crentes, crendo em alguma coisa, tentam, com linguagens variadas e humores variados, me convencer de que eu estou errado. Hoje, por exemplo, por acaso, um ouvinte escreveu muito carinhoso, muito elogioso e tal, falando de comentários que eu fiz nas últimas semanas ou meses e tal, dizendo que admira muito meus comentários e acompanha muito, tem grande admiração por mim, que não consegue entender como é que alguém tão inteligente nega a existência de Deus, coisa que eu não faço exatamente, não é que eu negue a existência de Deus, simplesmente não me coloco diante dessa indagação. Não sinto a necessidade de divagar sobre isso interiormente e mesmo dialeticamente. Então você vê que esse é um tipo do crítico simpático, o que tenta me colocar diante de uma contradição entre a minha ausência de fé e o que ele elogiosamente diz ser a minha inteligência. Outros já vêm com pedras na mão, são carinhosos, dizem, puxa, eu gosto muito de você, tomara que um dia você perceba isso e aquilo outro, e Deus toque seu coração. E outros simplesmente ligam e apoiam, escrevem e apoiam, né? Professor, tomando por base aí essa fala do ouvinte que o Boechat cita, o senhor acredita que ter ou não ter uma crença é uma questão de inteligência? Bom, eu acho que o Boechat, até esperei que ele dissesse que o pessoal achava ele um bom sujeito, um sujeito decente, honesto, que geralmente tem bons valores, e então, né, se perguntaria, porque pode vir também a questão de que o sujeito inteligente, crítico, necessariamente vai ser ateu, mas você vê que já outros apostam do outro lado. Então eu acredito que deve haver teístas inteligentes e teístas menos cultivados, e da mesma maneira entre os ateus ou também entre os agnósticos você pode encontrar os dois tipos de pessoas. Na minha pequena experiência, eu não vejo por que taxar de inteligente alguém por ser teísta ou por ser ateu, e também não condenar como ignorante qualquer das duas posições. Agora o Boechat falou rapidamente aí na sonora, deu a entender que existe uma diferença aí entre negar Deus, a existência de Deus, e não pensar sobre isso, que seria um pouco da diferença entre ateísmo e agnosticismo, que muita gente sempre tem dúvida quando a gente discute essas duas coisas. De certa forma, é isso mesmo, ele se colocou mais como agnóstico.
Quer dizer, o agnóstico ele não afirma nem nega, ele não acha que há evidências para se comprovar, nem evidências para se negar a existência de Deus. Mas o Boechat deu um passo um pouco além até. Ele disse que a vida dele é plena e satisfeita com os valores não sobrenaturais. Quer dizer, ele certamente pode ter posições humanistas, pode ter valores que emanam da própria relação dele com a natureza, e dos costumes familiares, etc., isso é suficiente para ele sequer indaga, mesmo para duvidar, para não afirmar, ele sequer indaga sobre essa questão. Então, há pessoas assim também, né? Eu queria rapidamente só fazer um parêntese dentro dessa questão, porque o professor coloca isso que o Boechat, ele colocou que se sente plenamente satisfeito, enfim, com a vida, não lhe falta nada. Mas há também outras colocações de que nós, seres humanos, temos também, além dessa dimensão material, física, uma outra dimensão que é espiritual. E essa busca incessante pela felicidade, o falta algo, é exatamente essa conexão que a gente tem com o divino, e esse retorno, essa busca, essa conexão é que nos preenche. E nesse caso especificamente, há de fato essa outra dimensão. Quem não acredita ou nega essa possibilidade pode viver plenamente a sua dimensão homem, ser humano? Alguns acreditam justamente isso, quer dizer, se você afirma Deus, você nega o homem. Então, o ateísmo, historicamente, tem uma certa relação com o humanismo. Você abre mão do outro mundo para apostar mais nesse, para realizar mais aqui suas virtudes, para considerar as virtudes terrenas como as mais importantes. Então você quer um país mais justo, uma sociedade mais perfeita. E durante um certo tempo se imaginava que o teísmo, a crença em outro mundo, levava você a apostar mais nessa sobrevida. E não tanto querer ver aqui realizado o reino de Deus, né? Porque o reino de Deus não é desse mundo, numa religião, que é o cristianismo, há várias, né? Então, o Boechat não disse exatamente que ele vive satisfeito e não lhe falta nada. Ele disse que as indagações dele, ou eventualmente até suas insatisfações, não lhe confrontam com esse dilema de se há uma outra vida, etc. A ideia de se uma vida plena necessariamente leva a uma posição religiosa, e se as inquietações da vida nos deixam um vazio que necessariamente remete a uma compreensão mais espiritualizada da vida, é uma questão polêmica, uma questão a discutir. Enquanto 8 em cada 10 pessoas no mundo afirmam acreditar na existência de uma divindade, 2 se mostram descrentes. São ateus, agnósticos ou pessoas que simplesmente não têm uma crença religiosa. Pessoas como a intérprete Jennifer de Azevedo, que integra a ATEA, que é uma associação de ateus e agnósticos. Ela nos conta como educou os filhos, que hoje já são adultos. Com ênfase com respeito aos seres humanos, de modo geral, a igualdade de direitos de todos, e na importância de sempre ajudar as pessoas quando possível e de tentar ser pessoas úteis. Desde pequenos, o tema religião sempre surge, é uma coisa que volta sempre na escola e em outros locais também. E a gente sempre teve uma conversa aberta, nada seria inadequado, nada seria ofensivo. Todas as vezes que um deles demonstrou interesse por alguma religião, eu sempre respeitei, dei o maior apoio, cheguei a levar, inclusive, e tudo, para que eles pudessem tomar as próprias decisões deles. Eu não me vejo de direito de definir o que meus filhos devem ou não acreditar. E teve momentos em que eles mostraram tendência para uma determinada religião e sempre nunca houve um problema a respeito disso. Agora, todos já grandes chegaram à mesma conclusão de que eu cheguei, de que não existe nenhum tipo de divindade. Isso inclui divindades boas e ruins, que nunca criei um cavalo de batalha em cima disso, entendeu? Em nosso estúdio a gente fala hoje com o filósofo José Crisóstomo. Aqui no Brasil, por exemplo, onde o cristianismo é muito forte, o senhor acha que é possível educar uma criança sem qualquer influência da religião, sem que isso se torne de fato um problema, um questionamento interno, enfim? Causa algum tipo de confronto, pelo menos. Eu acho que as crianças, elas se pautam muito pelo exemplo dos pais, né? Famílias religiosas podem aproximá-los da educação religiosa, da formação religiosa. Mas você pode ter uma família também onde os valores são levados a sério e que são valores estritamente humanos, né? Valores de respeito, valores de reciprocidade, valores de convivência social educada, polida, de interesses, de solidariedade. Isso tudo pode existir sob bases estritamente humanas, morais, leigas e naturais.
A criança, a gente às vezes usa até, fala-se de Papai Noel não vai lhe dar um presente se você não for bom menino, né? Papai Noel premia o bom menino. É uma maneira de se começar a criar na criança a ideia de uma autoridade que o vê sempre, mesmo quando outros não o veem, etc. Se isso é bom ou se é ruim, depois levar isso a sua consequência por exemplo, numa educação, numa escola dominical, etc. Isso vai realmente da posição da família, é uma coisa da vida privada de cada um. Eu, naturalmente, conheço exemplos de jovens que se educaram numa igreja cristã e que tinham a chamada escola dominical, onde eles aprenderam a cantar, aprenderam a compartilhar, aprenderam a conviver, aprenderam a festejar, e acredito que isso foi bom para as suas vidas. Mas acredito que também outros em famílias estritamente seculares, né, que não colocam a religião como uma matéria de formação da criança, os mesmos resultados podem ser atingidos. Isso acho que varia muito. Será que é possível não se internalizar coisas que são elementos da religião? Uma pessoa que, por exemplo, sai de uma religião, se torna agnóstica, se torna ateísta, o que for, o quanto ela é capaz, por exemplo, de se desprender de valores que foram arraigados desde a infância nela? Às vezes a gente associa a religião, quando a gente fala em religião, está falando sempre muito aqui no Brasil no cristianismo. Deveria se dizer que há outras formas de religião em que a crença em Deus, pasmem, né? Por incrível que pareça, não faz parte delas. E às vezes ela até advoga uma posição crítica com relação à crença num Deus pessoal criador, como é o caso do budismo, que entretanto dá uma disciplina de autocultivo, de amor, de compartilhamento bastante forte e louvada por todos, né? Então isso realmente pode acontecer perfeitamente de uma pessoa nutrir valores humanistas, generosos, e não ter exatamente uma fé em Deus. Agora, se associa muito a religião à formação mais repressiva, né? Numa sociedade católica, a ideia de uma repressão sexual, repressão moral forte. E aí a pessoa às vezes passa a vida toda se recuperando disso no divã do psicanalista, mas isso é cada vez mais raro, porque hoje a pessoa é lançada, mesmo que tendo uma formação cristã, é lançada no mundo, na mídia, no convívio escolar, e as influências são várias e a maior parte está longe de apresentar um comportamento reprimido. Ao contrário, os psicanalistas já acham que o problema da juventude hoje é a não existência de um desafio repressivo. A liberdade é que é o problema e não a repressão. Então isso você pode imaginar. Agora, o que se pode entender é que talvez algumas pessoas realmente condicionem seu comportamento, aprimorem seu comportamento, sempre que expostas sob o olhar de uma divindade e sob o medo de um demônio, né? Então isso de fato parece ser formador para algum tipo de pessoa que só assim se afasta da bebida, de bater na mulher, de oprimir os filhos. Então essa é uma questão sociológica para se avaliar. A página do Facebook da ATEA, que é a Associação de Ateus e Agnósticos, mostra alguns casos de preconceitos contra esses grupos. Mas será que o contrário também acontece? Ateus e agnósticos hostilizam crentes também? A gente perguntou para o presidente da ATEA, Daniel Sotomayor. Talvez isso aconteça, mas o que eu vejo no dia a dia é exatamente o contrário. Você faz uma busca no Google, por exemplo, como não tem Deus no coração, o que você vê são os cristãos aos montes assumindo tudo que é crime aos ateus. Simplesmente pelo fato de eles serem ateus, os cristãos e pessoas de outras religiões também têm um preconceito monstruoso contra nós, assim como já aconteceu com negros, contra judeus, pelo simples fato de termos uma crença diferente. Para você ter ideia, isso já foi bem documentado mais de uma vez. E um dos casos foi uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo, estava interessado em saber sobre preconceito contra grupos relativos à preferência sexual. Então, eles mediram a rejeição dos brasileiros contra homossexuais, travestis, garotos de programa, garotas de programa, usuários de drogas. E só para comparar, pusemos ateus no meio. Descoberta, os ateus ganharam a rejeição, esse prêmio horrível, com relação a todos os outros grupos. São 41% dos brasileiros que têm ódio, indiferença e outros tipos de rejeição ao ateu.
Já tem ouvinte aqui, o Galdir Damasceno, dizendo que até uma associação de ateus e agnósticos não representa todos. É bom frisar essa opinião do nosso ouvinte, nosso estúdio. A gente conversa hoje com o filósofo José Crisóstomo. Como é que o senhor avalia essas tensões, essas hostilidades entre as pessoas que têm e que não têm crenças religiosas? Aí é um fenômeno de sectarismo ou de fanatismo ou de presunção exagerada da sua posição, que pode acontecer tanto de um lado quanto do outro. Eu recomendo, quanto a isso, uma posição mais relaxada, uma posição de tolerância, uma posição mais flexível, de diálogo, de interesse, de ouvir o outro, até de uma certa curiosidade. Eu costumo dizer que a religião é cultura. Então, a Bíblia é formadora da civilização ocidental. O cristianismo é a matriz do Ocidente. Mesmo aqueles que deixam o cristianismo não percebem como os valores humanistas de igualdade e outros de solidariedade são transformações secularizantes das convicções religiosas cristãs. Então, seria bom uma atitude de tolerância recíproca e de interesse até curioso por um por outro. Eu entendo que entre os ateus, muitas vezes, o desinteresse pela religião é por achar ela hipócrita. Então, na verdade, querem ter valores mais firmes do que os que a religião dá, porque veem muita gente que se diz religiosa e que tem uma conduta reprovável. Eu recomendaria ter como referência não o que o sujeito diz, mas o que o sujeito faz. Pelos frutos que se reconhece a árvore. Isso também está no Evangelho. Não é aquele que diz Senhor, Senhor, também está dito lá. Então, o sujeito que é bom, eu quero saber lá quais são as razões últimas, eu vou agredir as concepções últimas dele, seja de um ateu humanista, seja de um cristão fervoroso. O que interessa é a conduta, é a decência, é a generosidade, é o comportamento ético. Você está vendo aí a necessidade de ética no país. Muitas vezes você viu ali um flagrante de corrupção em que o sujeito agradecia a Deus o fruto da corrupção, né? Passou aí na mídia, o sujeito se abraça. Então, isso tudo é muito relativo. Eu recomendo, então, essa atenção à conduta, ao comportamento e uma disposição de diálogo e não de intolerância entre concepções diferentes. Bom, tem uma coisa que eu estava me perguntando aqui, professor, porque não sei se muitas, eu não vou tentar ser leviano aqui, né? Mas assim, algumas religiões pelo menos advogam que aquela divindade é legítima e que as demais não são. Então isso me faz pensar, se em algum momento, quando a gente se afilia a uma religião, nós nos tornamos crentes para uma religião, mas ao mesmo tempo ateus para outras tantas. Então, de alguma forma, muitas pessoas, de certa forma, seria forçoso dizer que muitas pessoas também são ateístas, talvez? Isso é interessante. Você sabe que quando Roma caiu sob os bárbaros, os romanos acharam que foi por ateísmo. Ou seja, eles, ao abraçarem o cristianismo como religião oficial, eles negaram uma dezena de divindades. Então, o cristianismo, nesse sentido, seria um ateísmo de muitos deuses, por acreditar num só e o seu, segundo sua concepção. Então, isso tudo é relativo. Para quem tem um teísmo, o outro que vê... Né, para um judeu, talvez um cristão seja um idólatra, porque tem um homem que é Cristo, e Cristo é Deus e é homem mesmo, homem, né? Ter um homem como Deus. Então, uma religião sempre critica a outra. Os árabes, os muçulmanos, perdão, não se permitem ter uma representação de Deus em forma humana, como está lá ele na Capela Sistina. Eles vão considerar isso um antropomorfismo grosseiro, conceber Deus como um velho barbudo. Então, como você vê, é mais complexo. Há muita divisão também entre os religiosos. Inclusive, a gente vai comentar aqui alguns comentários dos ouvintes, vários se pronunciaram aqui pelo Twitter e pelo SMS. E, recentemente, a impressão da frase Deus seja louvado em cédulas do real se tornou o pivô de uma discussão que colocou em xeque o chamado Estado laico. A gente conversou sobre esse assunto com o advogado mestre em Direito Público, José Amando, que ele fala sobre o que vem a ser exatamente o Estado laico. Bom, o Estado laico, ele é um termo jurídico que é utilizado para definir estados nacionais que não incorporam ao seu sistema jurídico a definição de uma religião oficial. Na verdade, é o Estado que respeita a pluralidade das religiões que existem no mundo e protege as religiões e os cultos religiosos decorrentes das manifestações das mais diversas possíveis.
Não existe o conceito, por exemplo, de Estado ateu, o Estado brasileiro, nem nenhum Estado do mundo. Na verdade, os representantes constituintes brasileiros, inclusive, fizeram referência à existência de Deus no preâmbulo da Constituição. Então, o Estado brasileiro é caracterizado como laico porque ele não define uma religião oficial e ele protege os cultos religiosos, inclusive com uma série de benefícios como a imunidade tributária. Por exemplo, as igrejas, os templos, os palácios religiosos, eles não pagam nenhum tipo de imposto, tendo em vista que esse é um estímulo para que a prática religiosa como salvaguardo e amparo da natureza humana, da alma do ser humano, ele se prolifere no território nacional. Bom, como a gente comentava aqui, estamos com o professor José Crisóstomo. Ele, inclusive, aqui nos bastidores, a gente estava comentando, inclusive, o Estado laico, né, professor? Uhum. O professor estava comentando, inclusive, uma perspectiva de como o Estado acaba tendo esse princípio do Estado laico, propriamente dito, como uma forma de não se prender a uma religião específica. Você vê como as pessoas têm opiniões diferentes segundo as suas crenças. Você vê perfeitamente quando alguém se manifesta sobre um assunto desses, você vê para que brasa ele está puxando a sardinha dele, é natural. Por isso mesmo o Estado permanece neutro, isento com relação a isso. Não só com relação à diversidade religiosa, mas também com relação àqueles que não têm crenças religiosas, que são tão cidadãos quanto outros. E que podem achar um pouco complicado que o Estado financie uma atividade que corresponde ao interesse de uma parte dos cidadãos e não a ele próprio, quer dizer. As igrejas, por exemplo? Então. Outra coisa... Os feriados também religiosos, Como? Você entra nessa questão também dos feriados religiosos? Também, os feriados religiosos podem ser entendidos como uma coisa de uma tradição, de um costume, mas evidentemente que religiões diferentes podem implicar, por exemplo, uma religião evangélica pode implicar que haja um feriado da padroeira do Brasil, né? Ele vai dizer, mas por quê? É uma convicção católica, não é uma convicção de um evangélico. Então ele pode, se o Estado decreta feriado, ele de certa maneira sanciona. Então é preciso que ele decrete então feriados também judeus e feriados ligados ao candomblé e feriados ligados talvez até ao ateísmo, quaisquer que sejam eles. Agora, mas aí nesse caso não entra em jogo uma questão, talvez, eu não tenho os dados aqui, eu espero não ser leviano na minha colocação, porque na verdade é um questionamento. Aí não se observa também uma questão da composição religiosa, se existem mais, não sei se é o caso, mas se existem mais católicos, não seria, por ser uma sociedade democrática, previsto que a gente tivesse mais expressões católicas dentro do calendário e etc. Eu garanto que isso parecerá absolutamente razoável aos católicos e não tanto aos outros. Frequentemente, por exemplo, se fala de Deus achando que há um Deus comum mesmo dentro dessa diversidade de religiões. Mas isso não é absolutamente verdade. Você pode entender que no campo do judeu-cristianismo, que inclui o islamismo, você pode ter uma concepção de Deus que mais ou menos unifica, e o Estado poderia abraçar essa concepção, mas isso é totalmente falso. Porque o budismo, por exemplo, é ateu. Com relação a um Deus criador, o budismo, que está longe de ser uma crença, uma descrença, ou uma crença imoral, mas ao contrário, é vista hoje, porque até Richard Gere, por exemplo, é um budista, né? O budismo tibetano, na figura do Dalai Lama, é admirado por todos e, entretanto, não tem a ideia de um Deus criador. O mundo é eterno e não existe um Deus pessoal para eles. Então, achar esse denominador comum é sempre complicado. O Estado deve permanecer realmente neutro com relação a essa questão. Eu vou passar rapidamente aqui pelos ouvintes, Renato, que falaram algumas coisas aqui, mas são muitas participações, dá para falar todas. O Ney diz que a maior religião é o amor, inclusive pela natureza. Um outro ouvinte com final de telefone 8242 diz que é religioso desde criança por causa da tradição familiar, mas se questiona muitas vezes sobre a existência de Deus, principalmente diante dos vários fatos controversos com os quais nos deparamos. Essa opinião do nosso ouvinte. Tem outro ouvinte pelo Twitter, o Galdir Damasceno, dizendo que gostaria de saber da gente se agnósticos acreditam que a existência de divindades nunca poderá ser definida. De modo geral, entenda-se antes de mais nada que para a própria religião, pelo menos uma parte do cristianismo como eu a conheço, Deus é objeto de fé e não de verificação científica.
A fé é uma coisa, é uma graça, inclusive, divina para o próprio teísta, para o próprio cristão. A fé é uma graça, não depende de você inteiramente tê-la ou não tê-la. Eu não tenho fé que tem esse copo aqui na minha frente. Ele existe, eu estou vendo ele. Eu tenho fé em Deus, então há um elemento de crença, de confiança e de entrega na fé que cada um nutre. Querer encontrar a fundamentação científica para isso, ou vice-versa, encontrar a fundamentação científica para negar Deus, eu considero isso uma grande... Agora, isso é uma coisa que acontece, né, professor? Equívoco. Isso é uma coisa que acontece, assim, a gente percebe em alguns, não posso dizer todos, até porque a minha experiência pessoal não dá conta do fenômeno, mas já ouvi algumas pessoas que dizem, por exemplo, não, mas está comprovado cientificamente que a arca está não sei aonde, ou que o dilúvio aconteceu não sei em que ponto do globo. E da mesma forma você vai ter pessoas que me parece que advogam por outro lado também, puxando a ciência. Por que a ciência fica nessa briga? As pessoas acham, por exemplo, que a física quântica, até o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal disse umas tantas bobagens sobre física quântica, achando que a física quântica mostra a imaterialidade do mundo e, portanto, que o mundo é de natureza espiritual. Isso é uma bobagem, é dar demais à ciência. A ciência é um recurso humano que está mais ligado à implementação tecnológica do domínio sobre a natureza e não tanto a explicação última das coisas. A explicação última das coisas também não é da ciência. A explicação última das coisas, da religião, da filosofia, quem é levar a ciência à compreensão de mundo. O cientista propriamente dito pode ter uma posição ateísta, não ateísta, e você vai encontrar isso em toda a comunidade científica. Então, eu acho que é preciso deixar a religião, por sua nobreza até que seja, um pouco mais independente de verificação e comprovação religiosa. Até porque o país nosso tem um desenvolvimento científico muito fraco, as pessoas sabem muito pouco, o espírito científico é muito pouco difundido, as pessoas têm uma ideia muito simplificada do que a religião, do que a ciência prova ou deixa de provar. Então vamos estudar um pouco mais de física, vamos estudar um pouco mais de química, de biologia, de história, antes de se manifestar sobre essa coisa. Nesse percurso a pessoa até talvez desista de fazê-lo por essa motivação e faça por uma motivação mais nobre, que é melhorar as condições do país. Professor, nós estamos chegando aí, infelizmente temos que entregar o jornal para as outras tantas pautas que acontecem ao longo do dia. O senhor quiser fazer uma última consideração em 30 segundos. Eu gostaria de deixar primeiro agradecer a atenção, é sempre um privilégio poder manifestar suas opiniões, mas eu faço aqui de forma não dogmática, respeitando quem pensa diferente. Eu deixo aqui um voto pelo clima de Natal que nós vivemos, para leigos, ateus ou seculares, ou o que seja, ou teístas, um clima de tolerância e de amor, de boa vontade, não sectarismo e de não fanatismo, e de não presunção com relação às suas crenças, respeito a quem tem crenças diferentes.